O que acha de neurofeedback? Boa pergunta. Na verdade, eu confesso que o que eu conheço sobre neurofeedback é um tanto limitado. Eu nunca aprofundei nos estudos sobre neurofeedback para poder falar uma coisa extremamente bem embasada para vocês, mas claro que eu sei o que que é. Neurofeedback, ele na maioria das vezes é entendido como um processo onde você vai medir ali a atividade cerebral da pessoa em resposta a diferentes estímulos, visuais, auditivos, enfim, e buscar modular aquilo a partir de alguma forma recompensatória. Então você vai treinando o cérebro a manter aquele padrão de funcionamento para diferentes quadros, né? E ele já foi proposto aí desde tratamento para TDAH, epilepsia, até quadros mais psiquiátricos como depressão, ansiedade, enfim. Mas o que eu posso falar para vocês, do que eu sei sobre as evidências atuais, é de que as evidências são limitadas, embora promissoras para algumas áreas específicas. Por exemplo, existe suporte científico para a utilização do neurofeedback no tratamento de TDAH, por exemplo, no tratamento de epilepsia, com alguns protocolos específicos também. Embora existam críticas à qualidade, robustez desses estudos, ele precisa ser melhor investigado. Agora, quando a gente fala sobre transtornos mais psiquiátricos, como ansiedade, depressão, aí a limitação é ainda muito maior. Então, o que a gente pode falar hoje é que existem evidências que apoiam o uso do neurofeedback para tratamento de TDAH, epilepsia, alguns quadros mais específicos, menos para tratamento de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, tudo ainda é muito incerto, precisa ser mais estudado. É aquele tipo de campo onde a gente não consegue afirmar muita coisa até que a gente consiga ter melhores estudos científicos, com melhor qualidade metodológica e testando aí diferentes quadros, diferentes psicopatologias, diferentes intervenções. Então, enquanto nós não conseguimos aprofundar nos estudos científicos sobre isso, vai ser uma incógnita se realmente é eficaz ou não. Então, existem estudos, existem evidências, existe uma chance disso aí ser eficaz, mas existe muita extrapolação, muita gente afirmando categoricamente que é eficaz para tratamento de um monte de coisa quando não é. Hoje o suporte é principalmente para TDAH, epilepsia, mas ainda assim com limitações e para outros quadros mais limitados ainda. Então é tudo que a gente pode falar sobre o assunto até agora, tá? Vamos para a segunda pergunta que chegou até aqui. Quem foi entrando aí, pessoal, aperta aqui no aviãozinho, manda aí para seus amigos, pessoas que podem querer aprender mais sobre neurociências. Aperta no coraçãozinho, segura, vamos divulgar isso para conseguir fazer isso chegar para mais gente. E para o Instagram também entender que vocês estão interessados no conteúdo sobre neurociências, isso também ajuda a vocês manterem contato aí comigo. Beleza? Quem for entrando pode fazer suas perguntas aí no chat também. Bom, segunda pergunta aqui. Como aplicar neurociências para tratar dependência química? Bom, é uma boa pergunta essa. É claro que, mais uma vez, a gente nunca consegue num único story, numa única live, uma aula curta, aprofundar em como que é todo o tratamento de alguma intervenção, né? A gente tem que pensar que o tratamento sempre é multidisciplinar, multifacetado, que requer muito estudo, intervenções bem embasadas, então a gente precisa de aulas completas, inclusive nós temos uma aula inteira sobre dependência química no curso de Neurociência na Prática Clínica, e temos aulas sobre intervenções clínicas sobre isso também. Vamos falar assim, o que é o básico, o mínimo que a gente precisa entender sobre tratamento de dependência química com base em neurociências. A primeira coisa que precisa nos vir em mente é aquele experimento lá da Ratolândia, né? o Rat Park, para quem já teve aula aí sabe do que se trata, que é a ideia do enriquecimento ambiental. Esses foi um conjunto de experimentos que mostraram um pouco disso, mas hoje a gente entende que claramente que isso faz sentido também com humanos. Se nós temos pouca disponibilidade de dopamina no nosso cérebro, nós teremos a necessidade de recorrer a estímulos hiperdopaminérgicos. Então, se a minha vida é muito pouco satisfatória, a pouco de eu ter pouquíssima descarga de dopamina no meu cérebro, eu terei uma necessidade insaciável de repor essa dopamina no meu cérebro de alguma forma. Então eu vou querer recorrer justamente, posso poder recorrer a alguns hábitos que são hiperdopaminérgicos, como por exemplo, vício em pornografia, jogos online, alimentos hiperpalatáveis, compulsão alimentar, como eu posso recorrer realmente às drogas, recorrer a uma substância química que disponibilize mais dopamina no meu cérebro diretamente. Então,
Quando a gente pensa nisso, a gente passa a compreender de que uma vida muito pouco satisfatória, a ausência de estímulos significativos para uma pessoa, é um fator de risco para que ela possa realmente desenvolver uma adicção. Então, o primeiro ponto é a gente avaliar toda a estrutura biopsicossocial que essa pessoa está vivendo, em termos também de ambiente, né? Ou seja, será que essa pessoa tem um bom convívio dentro de casa, com a família, com o relacionamento, com o trabalho, com hobbies, lazer? A vida dessa pessoa é significativa? Ou ela vive numa vida que é uma porcaria, né? Existe uma frase que o próprio Albertinho, aí, quem conhece o Alberto Delissola, ele falava muito, e eu gosto de replicar ela, que é o seguinte: não existe terapia para uma vida que não vale a pena ser vivida. Ou seja, não adianta a gente querer forçar uma intervenção clínica com uma pessoa que tem uma vida que está toda errada. Ou seja, aquela pessoa, ela acorda numa casa onde ela só tem briga o dia inteiro, ela briga com o namorado, briga com o pai, ela vive um relacionamento abusivo, o trabalho dela é terrível, ela não gosta do trabalho, ela faz um curso da faculdade que o pai obrigou ela a fazer. Enfim, não tem como a gente pensar em realmente ser feliz numa vida que é totalmente disfuncional. Então, a gente precisa ter estímulos que são significativos na nossa vida para conseguir seguir em frente. Caso contrário, a gente vai querer recorrer a realmente alguma substância que gere o mínimo de prazer na vida. Então, primeiro ponto é pensar em enriquecimento ambiental. Segundo ponto que a gente tem que entender é sobre como que as drogas atuam no nosso cérebro. Geralmente, ela vai gerar não só uma descarga grande de dopamina no cérebro, como também ela vai começar a gerar uma disfunção do nosso córtex pré-frontal. A pessoa ela perde a capacidade inibitória dela durante os momentos de impulso. Então, se eu perco a minha capacidade inibitória, eu preciso de alguma forma colocar esse córtex pré-frontal para funcionar mais uma vez. Existem várias estratégias para isso, desde estratégias que vão atuar diretamente no funcionamento do córtex pré-frontal, como por exemplo a prática da meditação, mindfulness, gera uma melhora ali da atividade pré-frontal, como também algumas intervenções clínicas que colocam isso para funcionar nos momentos de impulso. E eu gosto muito de utilizar uma técnica, que é uma técnica de ativação comportamental. O que é isso? É visualizar a rotina do paciente, conseguindo realmente olhar para aquele momento que normalmente ele iria recorrer à droga e colocar o córtex pré-frontal para funcionar naquele momento. É muito complexo para poder explicar aqui nessa live, tá? Mas essa é a lógica científica que a gente precisa levar em consideração. Então, acho que esses são os dois grandes pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é o enriquecimento ambiental para colocar ali estímulos significativos para ter disponibilidade de dopamina nesse cérebro. E segundo, é melhorar a atividade pré-frontal do cérebro. Seria basicamente isso. Existem diferentes estratégias terapêuticas para isso tudo, tá bom? Interessante, verdade. Que bom que fez sentido para você, Del. Boa frase, gostei. Eu também adoro essa frase. Eu nem sei se é do Albertinho mesmo, mas foi ele que eu escutei falando sobre isso a primeira vez. E, na verdade, ele falava de uma forma um pouco mais disruptiva. Ele virava e falava assim: não existe terapia para uma vida merda. Aí a gente nem sempre pode falar assim nas redes, né? Aí a gente falava: não existe terapia para uma vida que não vale a pena ser vivida. Ficou mais bonitinho, né? Enriquecimento ambiental. É isso mesmo, colocaria dois grandes pontos. O enriquecimento ambiental e dois, colocar o córtex pré-frontal para funcionar. Como que você faz isso? Existem práticas como meditação, mindfulness, mas também existem intervenções terapêuticas. Basicamente, eu gosto de utilizar visualizações mentais que a pessoa consiga repetir isso diariamente. Então, vou colocar um exemplo aqui. Eu proponho muito isso aí para os meus pacientes, para os meus alunos, na verdade, fazer com seus pacientes, que é você metrificar de forma clara o progresso do seu paciente. E dentre as escalas de monitoramento de progresso, existe uma que se chama monitoramento comportamental diário. Como o próprio nome já sugere, é você monitorar diariamente o comportamento do seu paciente. Quando eu estou fazendo um tratamento de dependência química, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, eu mando mensagem todo dia para o meu paciente. Aí você pode pensar: poxa, trabalheira do cão isso, né? Realmente, eu não faço isso durante a terapia inteira, tá? Só durante as primeiras semanas. Mas qual que é a ideia? Toda vez que o paciente está lá na loucura do dia a dia, no automático, recorrendo à droga e tudo mais, no momento que ele escuta, que ele vê a notificação da minha mensagem, ela
ele já rapidamente coloca o córtex pré-frontal para funcionar mais uma vez. Por quê? Porque ele para com o automatismo do dia a dia, vê a minha mensagem e lembra, caramba, eu tenho um compromisso aqui com a minha mudança. Então o córtex pré-frontal volta a funcionar no momento que ele vê a minha mensagem. Mas para reforçar isso, eu mando um áudio de visualização diária para ele escutar todos os dias, visualizando a rotina toda dele, desde o momento que ele acorda, a gente monta isso junto, né? Para a pessoa visualizar toda a rotina dele desde o momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, focando naqueles momentos que normalmente ele iria recorrer ao cigarro. Aí naquele momento que ele ia recorrer ao cigarro, eu peço para ele escutar a própria voz dele dizendo não, não, não. E eu peço para ele lembrar dos motivos pelos quais ele quer parar de fumar. Então o que acontece nesse momento? Ele consegue colocar o córtex pré-frontal para funcionar. E aí, o que os meus pacientes sempre relatam? Fala, Lucas, naquele momento, por exemplo, tem muita gente que fuma assim que tem que tomar café. Assim que eu terminei de tomar café, eu ia pegar o cigarro no automático. Aí eu lembrei da voz dizendo não, não, não. Aí eu lembrei dos motivos pelo qual eu queria parar de fumar e consegui parar. Por quê? Você vai desautomatizando o hábito, colocando o córtex pré-frontal para funcionar. Aquele momento que a pessoa ia no automático pegar o cigarro ali, ele, coloca a atividade consciente, analítica dele para funcionar e com isso ele consegue fazer a inibição do impulso. Então é uma estratégia que, claro, eu resumi ao máximo, é bem mais completa que isso, mas é uma forma aí da gente colocar o córtex pré-frontal para funcionar nos momentos de impulso. Bom, deixa eu responder as outras caixinhas que chegaram aqui. Chegou uma aqui da... vou responder essa aqui primeiro, depois eu vou na resposta da Daya aqui, que chegou depois. Mais ou menos eu cheguei a citar isso agora respondendo a outra pergunta sobre meditação. Aí chegou a pergunta aqui, O que acontece no cérebro durante a meditação? Boa pergunta. Eu já falei várias vezes sobre o benefício da meditação para o funcionamento do nosso cérebro. Mas isso são efeitos que podem acontecer no médio e longo prazo. Ou seja, meditadores experientes, depois de algumas semanas de prática mesmo, já começam a ver algumas mudanças no funcionamento cerebral. Mas e na hora que eu estou meditando, né? Durante a meditação, o que acontece? Existe um estudo que foi conduzido por mim, com orientação do professor Ramon Cossenza, na Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês conseguem pesquisar aí, qualquer pessoa no Google. Chama Hipnose e Meditação, um comparativo de processos neurobiológicos. É um trabalho aberto ao público, tá? Porque é um trabalho da minha pós-graduação pela UFMG, e que a gente comparou realmente o que acontece ali no cérebro durante a hipnose e a meditação, quais são as semelhanças e diferenças entre essas diferentes práticas e ferramentas. E tem muita coisa que acontece, tá? Tem muitos processos neurobiológicos que acontecem durante a meditação. Em termos de ondas cerebrais, há um consenso de que a meditação ela diminui a frequência das ondas cerebrais. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar é uma lentificação das ondas cerebrais. O que é onda cerebral, Lucas? Tem um monte de cursinho de terapia integrativa por aí que fala de onda cerebral numa abordagem muito superficial. Como se fosse, a gente vai diminuir a sua frequência, não sei mais o que. Agora, o que isso significa neurobiologicamente, né? É extremamente complexo. A gente precisa entender aprofundadamente sobre eletrofisiologia para entender o que é uma onda cerebral. Mas de uma forma bem resumida, eu gosto de pegar uma metáfora que é a seguinte. Imagina que você está numa sala, um salão, por exemplo, com um monte de gente e tá todo mundo conversando. Sabe aquela barulheira, quando você entra num lugar que está muito cheio, fica aquela chiadeira de gente falando e blá, 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 blá. Você consegue escutar claramente que tá uma barulheira do caramba, mas você não consegue entender nada, né? Porque é um monte de gente falando ao mesmo tempo. Então, nesse momento, se nós fôssemos somar as ondas sonoras produzidas ali pelas cordas vocais de cada pessoa, ia ficar uma chiadeira danada. Então essas ondas sonoras, elas iam vibrar numa frequência muito rápida de baixa amplitude, porque tá cada um falando o seu ritmo ali, uma loucura. Agora, se de repente todo mundo resolvesse parar e falar ao mesmo tempo ali num coro, né, virasse um coral ali, aí a gente ia ter uma somação dessas ondas sonoras. Então, elas iriam começar a ter uma amplitude maior e elas iriam ter uma frequência menor, elas seriam mais lentas.
A mesma coisa com o funcionamento do nosso cérebro. Se os nossos neurônios eles estão em plena atividade de alerta, vigília, tá cada neurônio fazendo o seu trabalho ali, ó. Cada neurônio fazendo o seu trabalho. Então, quando você faz a somação, a somatória de todas as atividades neuronais, fica uma chiadeira também, fica ali vibrando muito rapidamente em baixa amplitude. Mas quando a gente começa a se induzir ao relaxamento e ao sono, o tálamo manda informação para os neurônios sincronizarem a atividade. Então, os neurônios meio que começam a falar a mesma língua, eles começam a sincronizar. Esse é o primeiro sinal de que você está se induzindo ao sono, quando os neurônios começam a ficar sincronizados. E com isso, as nossas ondas cerebrais ficam mais lentas. Tá? Seria a forma mais simples de explicar isso. E enfim, a meditação ela lentifica essas ondas cerebrais, induzindo a um estado realmente de maior relaxamento, introspecção e tudo mais. Então, normalmente, quando a gente está acordado, por exemplo, se você está assistindo essa live aqui com atenção, muito provavelmente você tem uma predominância agora de ondas beta. Essas ondas beta elas são ondas mais rápidas. Quando a gente medita, a gente vai chegando em ondas alfa. Então, principalmente quem tem mais experiência em meditar, lentifica essas ondas cerebrais até ondas alfa. E existem até algumas evidências que poderiam chegar até em ondas teta, que são mais lentas ainda, embora com a hipnose isso tenha ficado mais claro. Tá? Nesse estudo a gente mostra que as evidências são mais robustas para a hipnose chegar nessas ondas teta do que a própria meditação. Mas enfim, primeiro de tudo é uma lentificação das ondas cerebrais. E segundo ponto é que pode envolver diferentes áreas do cérebro em diferentes processos, dependendo do tipo de meditação também. Então, existem evidências que mostram o envolvimento do córtex pré-frontal, que é uma das principais áreas aí associadas à meditação. Mas também o córtex do cíngulo anterior, que é uma área muito importante para fazer ligações entre a nossa atividade consciente e as nossas emoções e memórias. Ínsula, córtex occipital, enfim, muitas áreas são envolvidas. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Tirar Dúvidas. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha, mas vocês fiquem à vontade para perguntar aqui também, tá? O tema é livre, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Vou abrir aqui a caixinha para respondê-la. Vamos lá. Professor, como trabalhar autoestima a partir da neurociência clínica? Boa pergunta, Dai Ribeiro. Quando a gente fala de autoestima, por exemplo, baixa autoestima, nós não estamos falando sobre um quadro de uma psicopatologia. Não existe um transtorno chamado baixa autoestima. Então a gente vai ter menos estudos que tenham aprofundado na neurobiologia de sintomas mais específicos de manifestações subclínicas, né? É diferente quando a gente fala sobre a neurociência de um transtorno de ansiedade generalizada, de uma depressão, que é uma coisa um pouco mais mensurável a partir de escalas, né? Então a gente consegue fazer ali um psicodiagnóstico que a pessoa está ali nesse quadro e aí explorar qual que é a neurobiologia de estudo. Então, sempre quando a gente vai falar sobre condições mais subjetivas e subclínicas, autoestima, timidez, insegurança, dependência emocional, essas condições subclínicas que são extremamente relevantes, mas elas são menos claras em termos de neurociência, de entendimento científico, porque vai partir de uma coisa menos mensurável, um pouco mais subjetiva mesmo. Mas a gente tem que pensar o que envolve uma baixa autoestima, né? Porque quando a gente fala de autoestima, a gente está falando primeiramente sobre a noção do self da pessoa, do seu próprio relato autobiográfico. Esse relato autobiográfico, ele envolve uma rede chamada rede de modo padrão. Tá? Essa rede de modo padrão, ela é uma rede que ela costuma ficar ativa quando a gente está viajando na maionese. É basicamente isso. Você vai encontrar aí como DMN em inglês, essa sigla, que é Default Mode Network. Então, a rede de modo padrão. Então, provavelmente, a autoestima da pessoa está intimamente ligada à rede de modo padrão do cérebro, que é uma rede que fica ativa quando a pessoa está refletindo sobre ela, sobre a vida, sobre o passado, sobre, enfim, essa ideia de quem nós somos. Então, ela costuma ficar ativa aí nesses momentos. E essa mesma rede de modo padrão, ela já foi muito associada a diferentes transtornos, como a própria depressão. Então, geralmente, uma baixa autoestima pode estar ligada a diferentes coisas, como, por exemplo,
pode estar ligada a traumas, a vivências que essa pessoa teve, que levou ela a desenvolver uma convicção ruim sobre si mesma. Pode estar ligada a um quadro de humor deprimido, onde altera a própria percepção que a pessoa tem sobre as coisas e sobre si mesma. Pode estar ligada à ansiedade, porque existe até um consenso dentro dos estudos científicos de que o sentimento de autoconfiança, ele se opõe à ansiedade. Por quê, Lucas? Para pensar comigo o seguinte, o que é ansiedade em termos neurocientíficos? É uma reação fisiológica de medo, de reação de luta ou fuga, mas não devido a um estímulo real presente, sim devido a um estímulo futuro. É uma antecipação de ameaça futura que leva a uma descarga fisiológica de medo. E se eu tenho medo de alguma coisa, é porque eu cogito que aquilo ali pode vir a me trazer algum mal. E eu posso não conseguir lidar com aquilo de alguma forma. Então, se eu tenho autoconfiança, se eu estou confiante que eu consigo lidar com aquela situação, naturalmente eu fico menos ansioso. Porque se eu estou confiante, então quer dizer que aquela situação ela se torna menos aterrorizante para mim. Então, pode estar intimamente ligada a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, com um sentimento de ansiedade também elevado. E aí a gente vai pensar na neurobiologia de cada uma dessas coisas. A gente vai pensar em intervenções para transtorno de ansiedade, intervenções para humor deprimido. Mas voltando a falar especificamente sobre a questão da autoestima, nas teorias psicológicas aí da própria psicologia convencional, mais recentes e baseadas em evidências, a principal, sem dúvidas, é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, e ela vai encarar que a baixa autoestima ela vai estar intimamente ligada a crenças disfuncionais sobre si mesma. A uma convicção ruim que essa pessoa criou sobre si. Então, se essa pessoa tem uma crença disfuncional, isso está codificado no cérebro dela de alguma forma. Existe uma rede neural que associa o self dela a uma coisa ruim. Então existe um aprendizado. A pessoa criou uma crença, uma convicção de que ela é qualquer coisa ruim que a gente possa inserir aqui nessa explicação. Então a gente parte de um pressuposto na própria TCC, que tem muita ligação com a neurobiologia também, de que crenças são modificáveis. Não é fácil, mas elas são modificáveis. Uma coisa que muitas vezes na TCC a gente fala é o seguinte: tá, tudo bem, você pode até não acreditar nisso, mas se você acreditasse numa coisa diferente, o que você faria? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu acho que eu não sou capaz. Tá, beleza, você tem direito de achar isso. Mas se você achasse que é capaz, o que você faria de diferente? E aí a pessoa passa a pensar numa tomada de decisão, de comportamento alterado, e isso vai mudando as suas crenças, tá? Faz muito sentido a explicação, que bom que fez sentido. E como aprender um novo caminho neural nesse caso? Vamos lá. Então a gente já falou aí que pode estar associado a ansiedade, depressão, história de vida, traumas, isso, aquilo. Mas vamos pensar puramente na ideia de um aprendizado negativo, um caminho neural que faz ela associar o self dela, ela aprendeu de que ela é qualquer característica ruim que a gente possa colocar aqui. Isso é uma convicção, uma rede neural criada, um engrama neuronal. Agora a gente precisa criar um novo aprendizado, né? E você falou certinho, tá? A gente não simplesmente desfaz o caminho neural, porque na maioria das vezes a pessoa me pergunta assim: Lucas, como é que eu desfaço esse caminho neural? Não dá não. O que a gente vai é criar um novo. Então é exatamente como você colocou aqui, ó. Como aprender um novo caminho neural? Essa aqui é a ideia. Então a gente realmente precisa criar um novo caminho, criar uma nova forma da pessoa encarar a si mesma. Ou seja, a gente precisa conectar as áreas do cérebro associadas ao self dela, quem ela é, com crenças e convicções mais positivas. Aí na TCC existe um pouco dessa ideia, né? Tem muitas técnicas para isso, tá? Existe questionamento socrático, eu uso muito uma ferramenta chamada Clean Language, existe o que a gente chama de reestruturação cognitiva, são todas técnicas aí que podem ser utilizadas. Mas uma frase que eu acho que ajuda a gente a... Nossa, derrubei minha garrafa. Uma frase que ajuda a gente a entender aí isso de uma forma mais resumida é o seguinte. Bom, a gente costuma pensar que crenças são coisas fortalecidas ali no indivíduo e não tem como mudar isso. Na verdade tem sim. Só que não dá pra você simplesmente virar pro seu paciente e falar assim: acredita numa coisa diferente. O paciente vira e fala assim: eu acho que eu sou inferior. Aí você vai virar pra ele e falar assim: poxa, então começa a acreditar que você não é inferior. Não tem como virar e só falar isso pro meu paciente. Claramente que ele vai rir da minha cara. Mas existe uma frase que eu gosto que é a seguinte. Como comecei a introduzir. Olha, beleza.
você acredita que você é inferior. No que você gostaria de acreditar? Ah, eu gostaria de acreditar que eu sou plenamente capaz de realizar meus objetivos, mas eu não consigo acreditar nisso. Beleza. De fato, hoje você não consegue acreditar nisso. Mas pensa comigo o seguinte. Se você acreditasse que você é plenamente capaz, o que você faria de diferente? Se você tivesse a crença de que você é plenamente capaz de fazer isso, qual seria o seu comportamento? Você lembra que quando a gente fala de TCC, a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental. Então aqui agora a gente foca em qual que é o comportamento que essa cognição geraria. Às vezes a pessoa vai virar e falar assim, talvez eu começaria a postar mais vídeo na internet. Estou pegando um exemplo da minha cabeça aqui. Às vezes a baixa autoestima dela porque ela quer começar a produzir conteúdo para a internet e não produz, tá? Criei uma história na minha cabeça aqui. Ela vai virar e falar assim, talvez seja começar a produzir conteúdo para a internet e fazer isso aqui, e colocar a cara a tapa mesmo, e se alguém me julgar, me julgou. Querendo ou não, no momento que a pessoa começa a pensar em qual que seria o comportamento dela se ela acreditasse numa coisa diferente, ela está reelaborando, ela está pensando em intervenções, ela está pensando em formas diferentes de lidar com aquilo. Então, aí a gente pede, aí eu viro para o meu paciente e falo exatamente assim, olha, eu preciso então que você crie quase que um auto-engano nesse momento. Comece a agir como se você acreditasse que você é capaz. E espera a magia acontecer. Mas eu não acho que eu sou capaz. Eu não perguntei. Eu estou falando para você agir como se você acreditasse que você é capaz. Porque qual que é o negócio? Existem muitas evidências acumuladas sobre isso hoje, de que não é que eu preciso mudar a minha forma de pensar para começar a agir de forma diferente. É que eu preciso agir de forma diferente para começar a mudar a forma com que eu penso. Então isso já está muito claro hoje. Não é que as minhas emoções fazem eu agir de certa forma. É que eu agir de certa forma faz eu ter determinada emoção. Então, se eu forço mesmo um comportamento, eu enfrento, e mesmo com todos os meus medos e problemas, eu faço acontecer uma coisa diferente, a minha percepção do resultado daquilo faz eu mudar as minhas crenças e convicções sobre mim. E isso é muito doido, isso é muito legal. Não sei se ficou confuso, espero que vocês consigam entender aqui a ideia. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Boa noite, Fernanda. O que você faria se fosse diferente? Exatamente isso, Del. A ideia é essa. Tá, beleza, eu sei que você está num quadro agora de dificuldade de mudar quem você é. Mas se você conseguisse mudar quem você é, o que você faria de diferente? E a gente começa a ter a modulação do comportamento. Qual comportamento seria diferente? Comece a agir se você acreditar se fosse capaz. E já tem uma frase que é legal, que ela é a seguinte: fake it until you make it. O que significa isso? Finja até você conseguir chegar lá. Isso é basicamente isso. Então, finja até você conseguir fazer isso. Aí você pode pensar, poxa, mas aí a pessoa vai estar vivendo uma mentira. Será que ela já não está vivendo uma mentira hoje? Será que na TCC, quando a gente parte dessa ideia de que a gente vai mudar a convicção que a pessoa tem sobre algo, é porque a gente parte de um pressuposto de que a pessoa tem uma distorção cognitiva. Então, eu, enquanto terapeuta, não vou acreditar que a pessoa realmente é incapaz. A pessoa vira pra mim e fala assim, eu acho que eu sou incapaz. Aí eu, enquanto terapeuta, vou falar assim, então você é incapaz mesmo. Não vai dar, não. É isso que eu vou virar pro meu paciente, não é isso que eu vou virar pro meu paciente falar. Então, eu preciso partir de um pressuposto de que essa crença de que ela é incapaz é uma distorção cognitiva. Então não é que quando ela começa a fingir que ela tem capacidade, ela está se enganando. É que na verdade ela está se forçando a parar de se enganar. Então a gente precisa realmente começar a agir de uma forma diferente. Beleza? Bom, espero que tenha feito sentido. Acabaram as perguntas aqui das caixinhas, então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui nesse finalzinho de live. Que bom que vocês gostaram da live, fez sentido para vocês. Se você ainda não faz... quem aí faz parte já do curso de Neurociências, esse fim de semana eu vi, na verdade hoje eu vi que tem umas 50 perguntas que chegaram aí no fim de semana lá. Eu vou responder todo mundo, tá bom? Até amanhã tá todo mundo respondido. Tô sempre entrando para poder ver as mensagens de vocês, os feedbacks. Eu adoro ver os feedbacks de vocês, tem muito comentário positivo por lá. Então logo eu vou responder todo mundo, tá bom? Deixa eu responder essa última pergunta da Del aqui então pra gente poder finalizar a live.
E com o luto, como seria? Olha, a gente tem uma aula lá no curso de Neurociência na Prática Clínica que é sobre paixão, amor e luto. É uma aula bem legal também. É uma aula para a gente poder falar sobre como que o cérebro interpreta aí os relacionamentos, a paixão, e como que o cérebro lida com o término. Porque luto não é só quando uma pessoa morre, né? Quando a gente tem a perda de um ente querido. O luto passa com qualquer tipo de perda. Então o luto é a dor da perda. Então, se alguém que eu gostava muito faleceu, eu passo por um processo de luto. Agora, se eu estava num relacionamento que era importante, que era significativo e terminou, eu passo por um processo de luto também. Esses dias eu atendi uma paciente que estava passando por um luto muito grande, porque ela perdeu o sítio dela. Era um sítio que ela passou anos ali construindo, investindo nele, muito bonito, e acabou perdendo o sítio. E passava por um luto terrível por ter perdido aquele sítio. A gente tem um luto até com bem material, né? Então, o luto é a dor da perda. E essa dor da perda envolve majoritariamente algumas áreas secundárias do cérebro, como o córtex do cíngulo anterior. Essa área, ela também é ativada no momento de dor física. Ou seja, a dor do luto é uma dor tão real quanto levar um soco na cara, por exemplo. Porque a dor física ela vai envolver também alguns componentes sensoriais, córtex somatosensorial, mas também envolve áreas secundárias e terciárias, que são as áreas associadas à emoção da dor. Agora, como que a gente faz para conseguir diminuir essa atividade ali dessas áreas do cérebro? Bom, a primeira coisa que precisa ser feita é evitar ficar reativando os circuitos neurais associados a essa dor. Qual que é um grande erro que muitas pessoas cometem às vezes? É não conseguir dizer adeus. Então, a pessoa terminou um relacionamento, ela sabe que não tem volta, não vai voltar, não vai dar, não é bom para mim estar nesse relacionamento, ou o outro já deixou claro que não quer voltar. Mas aí o que eu faço? Eu fico vendo foto, eu fico acompanhando o meu ex na rede social, fico fuçando os stories do Facebook, fico vendo foto de quando a gente estava junto, fico, enfim, me expondo a estímulos que reativam a circuitaria neural toda associada àquela dor. Aí o que eu faço? Eu reforço, né? Aquela ideia de neuroplasticidade. Quanto mais eu ativo uma via neural, mais forte aquilo ali vai ficando. Então, você vai reativando, reativando, reativando. Então é importante você evitar se expor a estímulos. Se você terminou um relacionamento, o importante é você seguir sua vida em frente. Se for possível, evite ao máximo o contato com essa pessoa. Claro que nem sempre dá, às vezes você já tem filho com a pessoa, às vezes você tem que resolver assuntos com aquela pessoa ainda. Mas se possível, para de seguir essa pessoa na rede social, exclui as fotos, se livra das coisas que você tem com ela, permita ao seu cérebro lidar com o adeus. Saiba dizer adeus. Até algumas intervenções terapêuticas que é isso, é você fechar o olho, imaginar você falando tudo que você queria falar para aquela pessoa e dizer adeus, ou escreve uma carta para ela, depois queima. Saiba dizer adeus, tá? Se é o falecimento de um ente querido, às vezes você vai ter a crença em algo maior, que essa pessoa está num lugar melhor agora, beleza. Mas por agora, pelo menos, nesse plano, saiba dizer adeus. Deixa a pessoa descansar, viver a vida dela no outro plano e viva a sua aqui agora. Se permita saber dizer esse adeus. Segundo ponto que pode ajudar muito, porque eu sempre falo isso, parece que é uma bobagem, mas é prática de exercício físico, aeróbico, tá? Porque quando você pratica o exercício físico, você libera endorfinas que inibem essas áreas associadas à dor do cérebro. Tanto que o padrão ouro para poder tratar dores crônicas é exercício físico. E dor emocional também. Então quando a gente fala sobre a dor do luto, praticar um exercício físico diminui bastante aí, quimicamente, a atividade dessas áreas, tá? E aí, cada caso aí vai ter alguma coisa específica também. Ó, falou aqui, ó. Cheguei há pouco e seguindo, amando com tanto aprendizado. Que bom que você está gostando. Fico feliz de saber disso. É muito bem-vindo aqui no nosso perfil, tá? Tem um adolescente que perdeu o pai, ataque cardíaco em frente dele. Pois é, então nesse caso, isso aí pode acabar também envolvendo outras intervenções, porque existe um trauma, né? Existe o trauma ali da vivência de perder o pai na frente dele, no ataque cardíaco. Então, também vale aí técnicas de reestruturação de traumas. Dependendo do caso, aí vai ter outras coisas. Às vezes a pessoa lá se sente culpada porque sente que não aproveitou o suficiente com o pai. Aí tem que ressignificar esses pontos todos. Mas falando de uma forma geral, assim, uma forma aberta, luto como um todo,
Primeiro de tudo, entender que o luto ele faz parte, o luto ele é importante, a gente precisa viver as fases do luto. Então, assim, é não se martirizar por isso, é entender que faz parte, que é natural passar por essa dor, mas que ela pode se tornar mais confortável se nós soubermos dizer adeus, se nós não ficarmos reativando essas vias neurais, a gente ter clareza que aquilo realmente acabou, fechar a porta, como você colocou ali, e ter comportamentos, como por exemplo, praticar um exercício físico, buscar uma rede de apoio, muito importante você ter pessoas que você consiga socializar, não para você ficar achando que o amigo do bar é seu terapeuta, mas para você poder ter um momento de liberação emocional, de fazer coisas significativas para você, tá? Então essas são algumas intervenções aí com base em evidências. Bom, acabou nosso tempo de live, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e se você não faz parte ainda do curso mais completo de neurociências na prática clínica do Brasil, vai lá no link da minha biografia e na opção Neurociências na Prática Clínica, que nós temos uma aula completa e gratuita para você assistir, para entender mais sobre neurociências, e ao final dessa aula, se fizer sentido para você, você pode fazer a sua inscrição com 15 dias de garantia incondicional. Então, pode escrever sem medo, que é risco zero. E se você já é aluno do curso de Neurociências, deixa suas dúvidas lá na plataforma que eu estou sempre respondendo. Amanhã mesmo vou responder todas as dúvidas que chegaram ao longo aí do fim de semana. E espero vocês numa próxima oportunidade. Valeu demais, tchau, tchau, boa semana para vocês. Vai acompanhando aqui no Instagram, que eu estou sempre respondendo caixinha, postando conteúdo. Amanhã eu vou liberar um conteúdo bem legal de um experimento feito com ratos e dependência química. Já tá bombando no TikTok lá. Aí eu vou postar aqui no Instagram amanhã, beleza? Valeu demais, tamo junto. Até amanhã. Valeu!